Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como consumir a API do GitHub, tá? Isso aqui é uma aula básica sobre consumo de API utilizando JavaScript, então para você que está iniciando, essa aula é perfeita para você criar seu primeiro projeto utilizando JavaScript e fazendo integração com alguma API. Então bora lá, bora começar. Vamos começar aqui, pessoal. Basicamente, eu só criei uma pasta chamada GitHub e coloquei um arquivo index.html. No VS Code aqui, só clicar nesse new file aqui, ou se não vir new em file aqui e new file, tá? Mas basicamente eu vou abrir o meu index aqui, digitar HTML5 e a gente vai começar a programar aqui. Primeira coisa, a gente vai dividir essa aula em 3 blocos, tá? O CSS, que vai ser bem básico, o HTML, que vai ser bem simples também, e o nosso JavaScript, que aí vai ser onde a mágica vai acontecer, tá? Inicialmente eu vou vir aqui, vou criar tudo no mesmo arquivo mesmo, eu só vou especificar algumas coisas, por exemplo, eu vou colocar um margem aqui de 0 e o padding de 0 em todos os elementos. Para dizer que é em todos os elementos, eu uso o asterisco aqui, tá? Depois disso, a gente vai vir aqui e vai setar algumas coisas no body, tá? Coisas simples, de alinhamento mesmo. Então eu vou colocar aqui um display flex para ficar tudo lado a lado, e aí eu vou dizer que o flex direction, ele vai ser do tipo coluna, ou seja, para todos os itens que eu tenha dentro do meu body, ele vai ficar um abaixo do outro. E também eu vou colocar um justificate, um aligned itens center para tudo ficar tudo bem centralizado, tá? Isso aqui é uma das mágicas de como centralizar as coisas, tá bom? E partindo disso, eu vou agora personalizar algumas coisas, tipo o meu HR. No meu HR aqui eu só vou colocar 50 WH da minha largura e vou também colocar um margem aqui de 10 pixels, tá? Só para dar um espaçamento legal aqui. Outra coisa, eu vou criar uma classe aqui chamada m-10 para colocar um margem de 10 pixels aqui. Para a gente não estar precisando colocar margem em vários lugares, a gente só coloca a classe e aí já funciona para a gente, tá? E aí eu ensino a vocês como colocar a classe também pelo JavaScript. Aqui eu vou colocar um CSS para o nosso LI, e o nosso LI também vai ser um display flex para colocar as coisas lado a lado, e aí um flex direction column para colocar as coisas um abaixo do outro dentro da minha LI, porque eu vou colocar alguns spans dentro da minha LI, aí vai ficar mais fácil para a gente. Terminada essa parte do CSS, bora lá para o nosso HTML normal aqui dentro do nosso body, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um H1, que vai ser o nosso título, né? Então, GitHub API. Eu vou criar uma div aqui só para colocar as coisas dentro, tá? Uma label. Essa label vai ser nome do usuário. E aí eu vou colocar um input e eu vou colocar um ID do input sendo user. E aí vai ser como a gente vai identificar o valor que está dentro desse input, vai ser através do nosso ID. E um botão que vai ser buscar, ou seja, vai buscar os repositórios desse usuário. E aí eu já adiciono um onClick aqui, e esse onClick vai servir para a gente disparar uma função. Essa função vai ser get API, ou seja, vai disparar a API, né? O dado da minha API ali. Bem, basicamente é isso. Aí aqui embaixo eu vou colocar uma UL para colocar todas as nossas ULIs dentro. E, bem, aqui eu vou dar um espaçamento, um class M10, como a gente fez aqui em cima. Vou colocar aqui em todos, né? Tanto no meu H1 quanto na minha div. Bora ver como é que tá ficando. Vou atualizar aqui a minha página. E bem, ficou dessa forma aqui. Vou colocar também um HR aqui só pra gente ver o espaçamento que ele tem, né? Então, basicamente é isso. Bem, agora a gente vai, quando clicar aqui em busca, ó, ele tá dando erro, tá dizendo que a nossa função não existe, porque a gente vai passar para o nosso JavaScript agora. Então aqui embaixo eu vou criar uma tag script, tá? Você pode criar um arquivo separado também, JavaScript, mas eu vou criar aqui para ficar em um único arquivo, né? Para ficar mais fácil para a gente visualizar tudo. Bem, o que é que a gente vai fazer? Vai criar essa função aqui, ó, getAPI. Então vou vir aqui com a function getAPI. Não vou receber nenhum parâmetro e vou começar a pegar as informações agora, né? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa UL aqui. Então vou dar um const UL para dizer qual é a minha UL, um document.carry selector, e aí vai ser a nossa LU aqui. LU não, né? O L. Nosso L aqui. Outra coisa que eu vou fazer também é pegar o valor do meu input ali. Então vou criar um const user igual a document.carry selector, e aí vou passar o ID. Então asterisco
o ID. O ID aqui, no caso, não é ID mesmo, é user, né? Então, vou vir aqui e colocar o meu user. Ótimo. Bem, isso aqui a gente já tem as duas coisas que a gente precisa. O elemento que a gente vai colocar a nossa informação e pegar o usuário. Mas a gente quer pegar o valor do usuário. Aqui eu tô pegando só o input. Para eu pegar o valor, vou colocar ponto .value. E agora a gente vai pegar o valor que tá ali. Então, se eu der logo um console log, só para verificar se o usuário já tá sendo pego de forma correta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, teste, buscar, ele já aparece no meu console aqui, ó, o valor do teste, tá? Então fica bem mais nítido pra gente. Uma das coisas que a gente já precisa entender é que quando a gente pegar a nossa UL, depois a gente vai preencher ela. Então, se a gente já tem alguma informação, a gente tentar preencher ela vai adicionar mais coisas. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego o UL e coloco o inner HTML de que não tem nenhum HTML dentro dele, já para garantir que ele vai vir em branco para minha função agora. Que função seria essa, né? O nosso fetch. O que seria o fetch? Basicamente é a consulta que a gente faz na API do GitHub, tá? Eu já vou pegar aqui para adiantar para a gente a API do GitHub, a URL basicamente é essa daqui, tá? A https api.github.com/users o nome do usuário. O nome do usuário a gente vai passar aqui a variável que a gente criou aqui em cima, tá? /repos, ou seja, os repositórios. Bem, quando tem isso, eu vou colocar um ponto 10 aqui e vou colocar no ponto embaixo um cat, tá? Bora finalizar primeiro o cat aqui para vocês entenderem se acontecer algum erro. Depois a gente volta e faz o 10, ou seja, quando dá tudo certo. Por que eu vou fazer primeiro o erro? Porque basicamente eu faço assim inicialmente, ó, só um log e coloco o E ali. No caso seria o meu erro. Se acontecer algum erro, ele vai printar no console pra gente. Isso é o básico do básico. Então vou voltar aqui no 10 e basicamente o 10 ele me retorna uma resposta, tá? E essa resposta, eu vou colocar que essa resposta é um async, tá? Por que um async? Porque a gente vai colocar um await depois dentro desse meu 10. Esse await vai ser quando a gente converter a resposta da minha consulta para JSON, tá? Então por isso que a gente precisa. Antes disso, a gente vai criar primeiramente a nossa LI, que vai ser inserida dentro dessa minha UL. Então vou colocar ali um let li igual document.createElement, e aí eu vou passar qual elemento que vai ser criado, no caso a minha LI. Eu vou criar outro componente aqui também, que seria o nosso HR. Tá? Esse HR aqui eu vou criar ele manualmente aqui com JavaScript. Outra coisa, eu quero adicionar esse espaçamento do M10 aqui nesse elemento que eu vou criar nele. Então, já que eu já criei o elemento, eu vou pegar o meu elemento, eu vou pegar a minha class list e vou utilizar um add. Eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar o m-10, que é a nossa classe que a gente quer adicionar. Então, basicamente, a gente já está conseguindo adicionar ele aqui, né? Adicionar uma classe nesse nosso componente. Beleza, eu já tenho a minha resposta, já criei alguns componentes e agora bora montar a estrutura. O que é que eu quero fazer com essa estrutura? Basicamente, essa estrutura aqui eu preciso criar a cada repositório que eu tenho. Então, eu preciso analisar minha resposta e essa minha resposta que eu tenho da minha API, eu preciso converter ela em JSON. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um let data, ou seja, todas as informações que eu vou ter, vai vir de um await, que a gente pode ter aqui, ou seja, a resposta desse meu fetch res.json, que vai ser convertido para a gente. E aí, nesse data, ele vai ser meio que um array, porque se vocês consultarem, se eu consultar aqui, ó, por exemplo, vou copiar aqui, colar, no lugar desse users aqui, eu vou pegar Everton Figueiredo, que é o meu repositório, ele foi como pesquisa. Deu erro, eu coloquei errado, Figueiredo. Aqui, ó. Tenho todos os meus repositórios. Então, nota, se eu dar um zoom aqui, ó, nota que ele começa como um array. Então, ele é um array. Se já que é um array, a gente pode utilizar a propriedade map, tá? Propriedade map, eu vou colocar aqui. E cada item da minha data vai ser chamado item, ou seja, cada item do meu array eu vou chamar de item. Isso vai ser bem mais fácil para a gente tratar. Então, já que cada item desse aqui eu preciso criar uma LI e uma HR, eu vou colocar isso daqui que eu criei aqui dentro, porque vai ser uma repetição dele. Ou seja, todo item vai ter uma criação de um LI com um HR. Tá. O que é que eu quero colocar dentro dessa LI? Aí que vem o segredo, né? Então, vou dar um li.innerHTML e vou colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, se eu quero colocar só o nome do meu repositório, eu posso fazer o quê? Eu vou utilizar a tag strong aqui e vou colocar um exemplo aqui, ó, teste, só para a gente ver como é que tá
como é que vai sendo gerado lá, tá? E inicialmente só vai aparecer vários testes, porque vai aparecer todos os repositórios com a mesma informação. Depois eu coloco para ser informação dinâmica, mas é para vocês entenderem melhor o que eu quero explicar, tá? Então, depois disso aqui, eu vou pegar essa LI e SHR que eu acabei de criar aqui com essas informações e vou adicionar nessa nossa UL que a gente tem aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou pegar o L.shield, ou seja, adicionar um elemento filho dentro dessa minha UL. E que elemento filho seria esse? Seria a minha LI. Depois da minha LI, eu quero sempre adicionar um LI, adicionar um HR. Adicionar LI, adicionar um HR. Então, o que é que eu faço? Também adiciono um HR aqui. Salvei aqui, bora ver como é que tá ficando. Então, vou adicionar o meu usuário aqui, ó. Vou até copiar aqui para não errar novamente, ó. Busquei e apareceu vários testes aqui. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer o nome do repositório. Para pegar o nome do repositório, a gente vai acessar esse meu item aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou vir, adicionar esse meu item e vou passar o nome do repositório. Porque se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o meu item. Dentro desse meu item, eu tenho um atributo aqui chamado name. Então, eu vou pegar esse meu name aqui e adicionar aqui, ó. Salvei, vou atualizar, atualizei aqui, Everton Figueiredo, buscar, ó, tenho todos os meus repositórios aqui. Esses repositórios aqui são o que está disponível no meu GitHub. Então, eu posso também, além disso, eu posso adicionar outros. Por exemplo, tá? Vou adicionar uma tag spam aqui. E essa tag spam, eu vou adicionar, por exemplo, o item. Ponto. Bora ver aqui o que é que tem de interessante. Se é privado, é false, o nome ID. Eu tenho um HTML URL aqui. Isso aqui é interessante da gente pegar, colocar o URL aqui. Então, HTML URL, atualizei, Everton Figueiredo, buscar. Agora eu tenho o nome do meu repositório e a URL do meu repositório. Então aqui eu tenho todos eles. Mas nota aqui, se eu dar um buscar novamente, ele não tem nenhum bug nem nada do tipo, tá? Isso é importante porque se eu tirar essa linha aqui, ó, que eu falei para vocês anteriormente, ó, se eu tirar ela, toda vez quando eu clicar em buscar, ó, cliquei em buscar, chegou aqui no final, Genius Clone. Eu vou dar um buscar novamente, ó. Nota que a barra de pesquisa, a barra de rolagem aqui, ela já ficou menor e repetiu tudo de novo. Então, deixa eu mostrar aqui quando começa a repetir, ó. Genius Clone, gasolina. Para que isso não aconteça, eu posso simplesmente colocar isso aqui e toda vez quando eu pedir para buscar, ele simplesmente vai zerar todo o HTML da minha UL e adicionar novamente com a minha função. Uma coisa que a gente pode observar é que, se um exemplo, eu vou tirar o O aqui, vou clicar em buscar, ele só vai dar um erro pra gente e dar o nosso console, né? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? A gente pode vir aqui no cat e no lugar de dar só o console log para mostrar pra gente, a gente pode colocar novamente algumas informações que a gente colocou aqui em cima. Por exemplo, eu vou pegar a UL, dizer que a UL é vazia, né? Logicamente, pra gente simplificar tudo. Vou pegar o meu let, vou criar uma LI aqui, do mesmo jeito que eu criei aqui em cima, inclusive. Então deixa eu copiar só isso aqui, ó. Copiei isso daqui e eu vou dizer que a minha LI inner HTML. Vou pegar esse meu strong aqui, ó, e no lugar do item eu vou colocar erro ao buscar usuário. Ótimo. Vou pegar também um L e colocar um append shield aqui, tá? Então o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando console log para mostrar no console. Tô pegando a UE e limpando todo o HTML que existe dentro dele. Aqui, tô pegando novamente o LI, criando a LI, adicionando a classe para dar um espaçamento. E aqui embaixo eu tô colocando um HTML dentro desse LI aqui, que é um strong, erro ao buscar o usuário. E aí, em seguida, eu pego o L e adiciono essa LI que a gente acabou de criar dentro dele. Então, se acontecer de eu clicar em buscar, vou clicar em buscar, retornou todos os usuários. Eu quero buscar um novo usuário, eu vou colocar o meu erro aqui, ó, Everton Figueiredo, sem um O, né, Figueiredo. E aí eu vou clicar em buscar, vai dar erro, vai mostrar o erro aqui pra gente, mas aí ele mostra para o usuário aqui, erro ao buscar o usuário. Isso aí torna bem mais dinâmico o nosso projeto e bem mais útil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse projeto aqui. Eu vou deixar ele disponível para vocês lá no meu GitHub, tá? Como aula API GitHub. Então é bem simples, bem completo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo todos vocês. E se tiver alguma dúvida, entre lá na nossa comunidade do Discord para falar comigo, o Discord Bot, e a gente conversa muito melhor. Até a próxima. Fui!